A paz do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos trazendo a lição 4 para os adolescentes de 13 a 14 anos. O tema da lição de hoje é confrontando a nossa natureza e se encontra em Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, que diz assim: porque a nossa natureza humana é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. O objetivo da lição é conscientizar sobre a permanente luta entre a carne e o espírito, descrever os resultados de uma vida dominada tanto pela carne como pelo espírito e convocá-los a uma vida cheia de frutos do Espírito Santo. Esses são os objetivos da lição. Aqui também tem uma dinâmica para estar trabalhando junto com eles, mas eu vou estar fazendo outra que também é de acordo com a lição. E aí, entrando no assunto, vocês podem ver que eu fiz aqui dois homens, e aí eu coloquei embaixo velho homem e novo homem, para estar explicando a carne e o espírito, a luta que nós temos diariamente. Por que eu coloquei aqui velho homem e novo homem? Eu coloquei aqui dois desenhos, se você souber fazer. Se não souber, peça para alguém fazer o desenho. E aí você pode colocar na sala de aula e colocar, sem colocar isso aqui embaixo, e depois eles vão perguntar e você vai estar falando por que tá velho homem e novo homem. E aí tá explicando. Coloquei também aqui obras da carne e frutos do espírito, que é algo que a gente vai estar falando sobre o assunto. O velho homem. Por que eu coloquei velho homem? Era o homem que vivia sobre o domínio da carne, do pecado. Então aí tem algumas obras da carne que ele fazia e por isso ele era dominado por essa natureza humana pecaminosa. O confronto com a nossa natureza. Nós passamos da condição de inimigo para amigos de Deus por meio da graça reveladora em Jesus Cristo no Calvário. Ainda que perdoados, purificados e habitados pelo Espírito Santo, temos um hospedeiro dentro de nós, que se chama carne. Em Gálatas, vai falar aqui, um comentarista vai falar sobre as obras da carne. E quais são elas? Eu fiz aqui alguns exemplos, não coloquei todos, mas aí que eu vou estar colocando aqui o exemplo de alguma delas. Eu escrevi. E aí vou pedindo para eles, posso estar pedindo e entregar para cada um deles, tá colando. E a gente vai falando sobre cada um deles, né? O porquê que esses são as obras da carne. Imoralidade sexual. E aí essas obras aqui da carne, o homem pecaminoso fazia essas obras. Mas o que fazer para que ele pare um pouco, pare de fazer essas obras da carne, que é inveja, brigas, adoração a ídolos, imoralidade sexual, entre muitas outras, que aqui a lição coloca que são 15 obras da carne. Mas eu coloquei essas aqui para a gente poder estar explicando um pouco melhor. Essas obras o homem fazia quando era um pecador, quando estava dominado pela carne. Só que ele não pode mais fazer essas obras da carne. Mas para que ele não venha fazer mais essas obras da carne, ele precisa dar espaço ao Espírito Santo. Para dar espaço ao Espírito Santo para que esse novo homem venha nascer. E aí venham os frutos do Espírito. E aí eu coloquei aqui também, e aí a gente pode fazer do mesmo jeito, né? Dá para eles e tá colando que o novo homem, que são os frutos do Espírito, alegria, fidelidade, amor, paciência, paz, e humildade.
aqui são alguns frutos do Espírito. E explicando sobre cada um deles, que o Espírito Santo, aquele que dá o espaço ao Espírito Santo trabalhar, ele precisa produzir esses frutos. É como uma árvore que tivesse sido plantada, ela foi plantada e aí veio os frutos. E os frutos precisam ser colhidos. E são esses aqui os frutos. Aquele que crê em Jesus Cristo, que Jesus morreu no Calvário, pela fé, mediante a fé, foi justificado por Jesus Cristo, ele precisa produzir esses frutos. Por quê? Através dos frutos serão conhecidos. Através dos frutos nós somos conhecidos. Então, aquele que não produz fruto do Espírito está no velho homem, fazendo as obras da carne. Mas quem que ensina, quem que ajuda isso? O Espírito Santo. E aí eu coloquei aqui. Se você está deixando o Espírito Santo agir na sua vida, deixando o Espírito Santo fazer a obra em nós, você aceitou a Jesus como seu Salvador, e aí você está deixando o Espírito Santo agir. O que vai acontecer com essas obras da carne? Você ouve a palavra, pratica ela, coloca ela em prática. E aí, o que vai acontecendo? Essas obras da carne vão apagando. Por quê? Qual que vai estar mais visível? Os frutos do Espírito. Porque são através deles que nós somos conhecidos. E eu fiz dessa forma, ilustrando assim, porque é o que está falando aqui na lição. Fruto do Espírito versus obras da carne. Fazemos assim, e aí o Espírito Santo vai estar agindo em nós e vai ficar visível os frutos do Espírito. A manifestação do fruto do Espírito. O fruto do Espírito se manifesta em nossas vidas por meio das obras. As atitudes falam mais alto que as palavras. As pessoas não são conhecidas ou reveladas pela qualidade dos frutos que produzem. A árvore boa não dá frutos ruins. A árvore boa não dá frutos ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutos bons. Então, aqui são os frutos que estão sendo colhidos. E todos podem ver, não é algo que fica escondido. Se você tem amor, você vai agir com amor com as pessoas. Se você tem humildade, você vai ser humilde. Vai reconhecer a humildade também dos outros. Se você é paciente, você vai ter aquela paciência de falar com pessoas que muitas das vezes é difícil, né? Com amigos, que é um pouco difícil de falar com eles. Mas se você tem o fruto do Espírito, isso vai ficar visível para todos. Sedentos do amor, nós sabemos que tem muitas pessoas no mundo sedentos do amor. E muitos adolescentes, amigos deles, que são sedentos do amor de Jesus Cristo. Através de todas essas atitudes aqui, você vai deixar bem claro, através das suas ações, que você é um cristão que segue, coloca em prática o que aprende. E aí, como em todas as lições, eu fiz um resumo da carta, né, que estamos falando hoje, que é a carta de Paulo para Gálatas. E aí eu fiz um resumo da lição, e aí nós podemos ler junto com eles ou pedir para que um deles leiam, ou até no final da lição a gente pode estar fazendo isso. Eu coloquei assim: Paulo escreve aos Gálatas para combater um grupo que ensinava outro evangelho. Não o evangelho que Jesus ensinava, mas outro evangelho, algumas heresias. Paulo ensinava que a salvação depende da fé, mediante a justificação pela graça. E a fé, ela é a liberdade espiritual. E não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. A liberdade cristã não é uma desculpa para satisfazer uma natureza inferior. Pelo contrário,
é uma oportunidade de amar uns aos outros. A carne foi crucificada com Cristo e, como consequência, o Espírito Santo produzirá seus frutos na vida do crente. Assumindo esse compromisso com Cristo de dar bons frutos diante de Deus e dos homens, podemos influenciar essa geração, os outros adolescentes, as outras pessoas, porque guiados pelo Espírito Santo, somos capazes de vencer o quê? A carne, e frutificar em toda boa obra. Fazendo isso, estaremos fazendo a vontade de Deus aqui na terra e seguindo os passos de Jesus Cristo, o qual Ele nos ensinou tão bem. Então, finalizando com a carta, o resumo da carta aos Gálatas, para que fique bem claro o que é a missão de cada um de nós e essa luta entre a carne e o espírito, que é algo que todo dia nós passamos por isso, mas não é impossível quando nós deixamos o Espírito Santo agir em nós. Eu agradeço a cada um de vocês que tem aí nos ajudado, eu agradeço você que tem assistido as nossas aulas aqui, que tem colocado o seu comentário, que tem ajudado a cada um de nós que estamos fazendo esse trabalho para que essa obra ela chegue a mais pessoas possíveis. Eu gostaria que, se possível, você colocasse também um comentário para estar nos ajudando, para que nós venhamos aqui melhorar as aulas. Mas eu agradeço por estar levando um pouquinho do meu conhecimento a cada um de vocês e que se inscreva no canal, dê o like e nos ajude aqui a fazer a vontade de Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.